Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Hoje eu estou um pouco revoltado e às vezes eu tenho omitido-me a falar contra a Igreja Católica, porque, naturalmente, eu vivi dentro da Igreja Católica, talvez dos meus 5, 6 anos, até os 20 anos. Tenho falado muito dos neopentecostais, né? Uma verdade, e não tiro uma palavra do que eu disse, mas eu quero também falar dos defeitos da Igreja Católica. Porque a verdade é uma só. Em todas as religiões existem falhas. Até porque a Igreja, ela é santa, mas composta por pecadores. Não que isso seja um empecilho, né, diante de Deus, uma vez que todos nós somos pecadores. Mas o meu tema hoje é sobre o dízimo. Eu vou quebrar hoje o mito do que seja
dízimo, que muitas pessoas fazem o compromisso de dar 10%. Isso vale para todas as igrejas, inclusive a católica. E quero hoje exclusivamente falar da Igreja Católica. Gostaria, antes de qualquer coisa, explicar a origem do dízimo. Quando os hebreus foram libertados do Egito por Moisés, que o conduziram e existiam várias tribos entre os hebreus. Os hebreus, você hoje vê, por exemplo, Israel matando palestinos, cuja terra de Israel era dos palestinos, mas em 1948, após o final da Segunda Guerra, criou-se o Tratado de Sião, onde dava aos hebreus o direito de ocupar a área de Israel e reservando apenas uma faixa litorânea de Gaza. Ora, como sabemos, os hebreus foram vítimas do nazismo. Não somente os hebreus, como os ciganos, os aleijados, deficientes, porque a finalidade de Hitler era criar uma raça pura, ariana. Hitler, por sua vez, era fã de Nietzsche, que teve o seu ideal do super-homem. Já contei essa história aqui. Então, esse era o desejo de Hitler. Por outro lado, os judeus na Alemanha, como ainda hoje, são pessoas prósperas, comerciantes, fiéis na sua cultura. Só que esse tal projeto sionista, ele está fazendo
um genocídio, praticando um genocídio dentro da faixa de Gaza, com o apoio dos Estados Unidos. Da mesma forma que em Rússia contra Zelensky, contra Zelensky, a Crimeia, contra... Vocês já devem ter deduzido. Mas também com o apoio dos Estados Unidos. Apesar de que a OTAN, a Ucrânia, me lembrei, falando na OTAN, era um desejo da Ucrânia entrar na OTAN. E Trump, com isso, se sentiu ameaçado. Trump não, Putin se sentiu ameaçado, assim como toda a Europa Ocidental. Hoje eu estou sabendo que a Alemanha vai se tornar o maior exército do mundo. Porque a Alemanha tem tecnologia, tem bomba atômica, tem tudo. Ciência. Aliás, os Estados Unidos cresceram justamente porque, na Segunda Guerra, capturou os maiores cientistas da Alemanha. Então, a coisa está perigosa. Mas voltemos para o assunto principal, que é o dízimo. Eu não dou dízimo para a igreja. Muito embora tenha vivido 10 anos praticamente dentro do convento, passei muita sacolinha arrecadando dinheiro, não o dízimo, porque é diferente a oferta do dízimo. O dízimo é um compromisso que você faz, que todo mês você dá 10% daquilo que você ganha. Eu quero voltar ao início de como nasceu o dízimo. O dízimo vem lá do Antigo Testamento, porque teve toda aquela travessia de 40 anos, Moisés conduzindo, depois Samuel, não. Elias, não. Elias era o profeta, Bom, um sobrinho, porque no meio dessa travessia, os hebreus
estavam muito contrariados com Moisés e arrependidos de terem saído do Egito, uma vez que lá, pelo menos, eles trabalhavam, eram escravos. Alguns dizem que eles não eram escravos. Existe essa polêmica. Porém, mas Deus pede a Moisés que liberte o seu povo hebreu. Mas eram várias tribos. E estou com o nome dele na cabeça. Moisés duvidou de Deus, porque o povo reclamava porque não tinha água para beber. Existia o maná que Deus mandava. Era tipo uma hóstia, né, que a gente come. Hoje era o maná que a gente celebra a Eucaristia. Mas não tinha água no meio do deserto. Claro, tem a passagem do Rio Vermelho, que não é da forma que contam. Cientificamente está comprovado que eles passaram por uma várzea. Moisés conhecia muito essa região porque ele era pastor de ovelhas. Por sinal, gago, e Deus incumbe Moisés de resgatar. E Moisés diz: como, Senhor, que eu vou falar? Era Ramsés II, o imperador, o faraó, e eles eram irmãos de criação. Acho que vocês conhecem a história de Moisés, né? Quando Herodes soube que, através dos reis magos, de que havia nascido o Filho de Deus, que seria o rei dos judeus, então Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, nascido de 2 anos para baixo. Só que a mãe de Moisés teve uma intuição para salvar o filho, botou Moisés numa cesta, né? Cesta de vime, e soltou no rio. A filha de Ramsés, vendo aquela criança dentro daquele cesto, se apaixonou pela criança. Era Moisés. E recolheu-a aos seus cuidados. Até a mãe seguia o percurso através do rio para ver aonde Moisés seria apanhado. E ela, hebreia, ela se prontificou, era a própria mãe, se prontificou porque tinha que ter uma mãe de leite, era uma criança recém-nascida, e ela se prontificou a amamentar o seu próprio filho, sem que a filha, a princesa, filha de Ramsés II, soubesse que ela
era a própria mãe. Ela guardou isso em segredo. Acontece que até chegar à Terra Prometida, os hebreus rodaram 40 anos pelo deserto. 40 anos. Acredito que nesses 40 anos, que pode ser um número simbólico, assim como temos 7, 40 dias, 40 anos, seja um número assim, místico. Nenhum daqueles que saíram dos hebreus sobreviveram. Foi quando eles começaram a brigar, a roubar, desconfiar de Moisés, que tinham entrado num barco furado. E Moisés sobe ao Monte Sinai e lá Deus lhe dá as 12 leis que nós conhecemos, as leis de Moisés, as tábuas da lei. Eu estou querendo me lembrar o sobrinho de Moisés, mas não me chegou ainda na mente. Moisés, diante de toda aquela agonia, Moisés clama a Deus por água. Depois das leis, quando ele desce, os hebreus já tinham feito bezerro de ouro, aquela coisa toda, já não estavam acreditando mais no Deus de Moisés, eles eram politeístas, e começaram a adorar o bezerro de ouro. Foi quando Moisés chegou e atirou as tábuas da lei em cima do bezerro de ouro. Ainda assim, alguns dizem que é mito. Eu não estou aqui, eu não sou nenhum especialista nisso. Eu sigo o que está na Bíblia. Não sou antropólogo, não sou geólogo, não sou nada. Mas Deus orienta Moisés a construir a arca. Não, a arca de Noé não tem nada a ver. É onde guardava as tábuas da lei. Como é que chama, meu Deus? Estou muito mal. Então, Deus deu a instrução para que Moisés construísse esta, como chama? Tabernáculo, não. A Arca da Aliança. E lá seria guardado na Arca da Aliança, seria guardadas os mandamentos de Deus. Não matarás, não roubarás, são aqueles 10 mandamentos. Honrarás teu pai e tua mãe,
Amarás a teu Deus sobre todas as coisas, etc, etc. Né? São os 12 mandamentos das tábuas da lei. Porém, ao chegar, depois de 40, Moisés morre no caminho e seu filho, seu neto, seu sobrinho, que agora me foge a memória, que derruba a cidade de Jericó, etc, etc. Eles lutam muito. Eles vão lutando contra os povos que vão encontrando, até chegar à terra prometida, que era Canaã, hoje Jerusalém. E criou-se com Davi, criou-se as 12 tribos de Judá. Então, chegando lá, cada grupo recebeu uma parte da terra, de terra. Brigaram, claro, porque já os filisteus estavam lá e brigaram e conquistaram Canaã. Até eles tinham dúvida se conseguiriam, porque Josué, me lembrei agora, o sobrinho que substituiu Moisés. Josué manda que alguns soldados vejam como espiões quem morava lá. E Josué volta e diz que é uma terra realmente muito fértil, mas que tem pessoas muito fortes, etc, etc. Eu sei que Josué, com seu exército, com os hebreus, invade. E foi distribuído terras entre as 12 tribos de Judá, foi se distribuindo terra para cada grupo em Canaã. Porém, existia um grupo que não recebeu terra. Eles foram escolhidos, que são os levitas. Este grupo foi excluído ou foi escolhido com a finalidade de guardar, fazer guarda a Arca da Aliança. Como eles, naturalmente, não tiveram direito à terra, então estabeleceu-se aí o dízimo, o que quer dizer todas as tribos contribuíam os seus benefícios da agricultura, do comércio, e pagavam o dízimo de 10% do que era arrecadado para sustentar os levitas, que eram aqueles guardiões da Arca da Aliança.
O dízimo, portanto, nasce aí e permanece até hoje. Eu diria, naquele tempo, muito razoável, uma vez que eles não trabalhavam, eles não tinham terras, eram como sacerdotes que serviam apenas para resguardar, tomar conta da Arca da Aliança. Eles não tinham outra fonte de renda senão o dízimo. Mas o dízimo hoje é um sinônimo de roubalheira. O dízimo hoje é um sinônimo de sem-vergonhice, de descaração de quem o recebe. Incluo a Igreja Católica também. E, sobretudo, a Igreja Católica, que fica propagando o dízimo para enriquecerem às custas daqueles que trabalham. Eu disse que eu estou revoltado. Não vou dizer o motivo, porque Deus sabe o motivo. Não precisa vocês saberem. Mas venho dar esse depoimento contra o dízimo. Jesus foi testado. Jesus foi testado. Os fariseus, os saduceus, os sepulcros caiados queriam pegar Jesus num flagra para condená-lo. E depois que Jesus foi ao templo e viu, era a época de Páscoa, e viu aquele monte de vendilhões de oferendas, câmbio de dinheiro, moeda, troca de moeda com outros, vendedores de carneiros, de ovelhas, de tudo, afinal, que eles pudessem vender para sacrificarem estes animais, pássaros, pombos, para sacrificarem estes animais e oferecerem a Deus o sangue desses animais. Jesus se revoltou e saiu batendo em gente, tirou a cinta
e sozinho. Derrubou, virou barraca, e soltou pássaros, e soltou pombo. E disse: não façais da casa do meu pai um comércio. Claro que isso revoltou toda uma tradição judaica milenar. E Jesus vai para o pátio e é cercado por todos aqueles que se sentiram ofendidos. E um deles, não sei se o Caifás, que era o maior doutor da lei, presidente, perguntou a Jesus: é lícito pagarmos tributo a César? Jesus ponderou. Jesus, obviamente, entendeu o sentido da pergunta e disse: dei-me uma moeda. E assim o fizeram. Deram uma moeda para Jesus. Jesus olhou e perguntou: de quem é esta esfinge que está nesta moeda? E todos gritaram em uníssono: é de César! E Jesus simplesmente respondeu-lhe: pois, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus, na sua caminhada, sobretudo dos seus 30, porque antes ele trabalhava com o pai, como carpinteiro, alguns dizem que na tradução seria pedreiro, mas o que nós conhecemos que era carpinteiro. Mas depois dos 30 anos, quando ele começa a sua missão, claro, ele não trabalhava. E as mulheres era quem sustentavam Jesus e os seus apóstolos. As mulheres. Quero aproveitar esse gancho, porque pode ser que me passe, é muita coisa que vem na minha cabeça. Eu queria que o Papa, esse novo Papa Leão XIV, desse o maior protagonismo para as mulheres. As freiras, por exemplo, aquelas que quisessem e pudessem celebrar a missa. Porque no começo
do cristianismo, as mulheres, teve mulher que foi papa. E elas celebravam. Depois de 1000 anos depois, talvez, é que proibiram mulheres de celebrar a missa. Mas as mulheres tiveram um papel muito importante no desenvolvimento, na propagação dos ensinamentos de Jesus. Os homens eram mais covardes, as mulheres não. Veja quem primeiro Jesus aparece, se não é a Maria Madalena, porque os apóstolos estavam escondidos com medo e Maria Madalena foi escondida até o sepulcro e lá descobriu que Jesus já não estava lá. E veio correndo. Primeiro Jesus se apresenta a ela, que ela pensa que é um jardineiro, e Jesus disse: Maria, sou eu, vai e avisa aos meus amigos que eu ressuscitei. E ela corre e avisa, vem Pedro e João, e constata que de fato o sepulcro estava vazio. Quem era que estava na última hora da morte de Jesus? E quem foi que acompanhou a Via Crucis de Jesus? As mulheres. Então, é um ponto de vista meu que esse Papa deveria dar um protagonismo maior para as mulheres. Uma outra coisa que eu gostaria, já que eu estou falando no Leão XIV, que ele permitisse que padres casados pudessem celebrar missa. Eles são padres, mesmo casados, são padres. Pedro foi casado, foi o primeiro papa. Mas eu vou voltar para o dízimo, senão eu não saio dessa live. O dízimo, como eu disse, ele temporariamente no Velho Testamento servia para sustentar os guardiões, os levitas, que não tinham terra, que não trabalhavam, que não ganhavam dinheiro. Então, dízimo servia para isso. Eu não sou contra você dar uma oferta. A igreja precisa manter o padre, ele não vive de vento. Você precisa manter pagamentos de luz, de água, de telefone, enfim, essas necessidades básicas. Mas instituir quase como uma obrigação ao dízimo é um sacrilégio. É um sacrilégio. Deus não nos pede isso. E vejo, sobretudo nas igrejas neopentecostais, ganham R$500 e dá R$50 para a igreja. Em casa falta feijão, falta arroz, falta farinha, falta açúcar. Não pode comprar livros para os filhos, mas para dizer que está honrando com seu compromisso do dízimo, dá 10%. E os pastores aí
E padres também, alguns esnobando dinheiro. Pense nisso, meu irmão. Leia no Novo Testamento se existe dízimo. Procure no Novo Testamento se Jesus estabeleceu dízimo. Ele recebia, sim, doações para se sustentar e sustentar os seus apóstolos que andavam pregando e divulgando a palavra de Deus. Muitas vezes era convidado para comer em casa de ricos, em casa de pobres. E ele ia. Vou resumir todo esse vídeo numa passagem de Jesus. Nicodemos era um homem muito rico, era baixinho, e Jesus vinha arrodeado de discípulos. Nicodemos, com a curiosidade de ver Jesus, ele não teria chance porque ele era pequenininho, ele subiu numa árvore e Jesus, ao passar embaixo dessa árvore, olhou para cima e disse: Nicodemos, ele era muito rico, agiota, muito rico. Nicodemos, desce, pois eu quero ceiar na tua casa. Nicodemos desceu e levou Jesus até a casa dele para que ele tomasse a refeição. Maria Madalena, quando já todos estavam postos à mesa, Maria Madalena, que já estava arrependida, comprou um perfume caríssimo e adentrou o salão e lavou os pés de Jesus com aquele óleo caríssimo. Judas Iscariotes, o mesmo que viria atrás de Jesus, ele reclamou com Jesus. Não poderia ela, mestre, vender este perfume e dar o dinheiro para a gente? Judas era usurável. Judas, portanto, por isso que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E Judas era o tesoureiro do grupo. E Jesus confiava. E ele diz isso. Não poderia ela vender este bálsamo, este perfume caríssimo e nos dar o dinheiro? Jesus diz:
Judas. Não digas nada. Ao entrar nesta casa, eu não recebi nem o ósculo da paz. Os judeus, quando eles se encontram, eles costumam beijar de um lado e de outro. Este é o ósculo da paz, o abraço e o beijo. E eu disse, eu não recebi nem isto. E esta mulher vem com este perfume caríssimo e enxuga os meus pés com os seus cabelos. Portanto, deixa ela em paz. Se eu poderia falar contra o dízimo pela última vez, Deus não deseja o seu dinheiro, mas o seu coração. O dízimo serve para aqueles que o arrecadam, para terem boa vida às suas custas. É para isso que serve o dízimo, para enriquecer o ilícito. O dízimo é para tirar de você o seu trabalho, o seu suor. Muitas vezes, a sua comida. Com a promessa de que se você der o dízimo, Deus vai te abençoar. Estou vendo igreja católica falando isso, que Deus vai te abençoar e te dar dinheiro. Deus não tem dinheiro. Como é que Deus vai dar dinheiro se Ele não tem dinheiro? Ele tem amor. Ele não tem dinheiro. Ele não tem fábrica de dinheiro. O máximo que Ele pode te dar é amor. Agora, Ele pode te ajudar. Dentro desse amor, Ele pode te ajudar. Como acredito que eu fui ajudado por Ele. Consegui alguma coisa na vida sem um tostão dos meus pais. E eu não me preocupo com o dia de amanhã e nem até o dia da minha morte. Porque Deus é a minha fortaleza e Ele diz o seguinte: faz por ti que eu te ajudarei. Não adianta você ficar tirando dízimo para dar a pastor, a padre, na expectativa de que Deus vai lhe dar o dobro. Não! Sabe quem é que vai te aumentar? Quem é que vai fazer você crescer? Quando você nasce, ainda que você nasça filho de bilionário,
conheci alguns milionários e que hoje são pobres. Quem vai te dar algum bem na vida chama-se educação, estudo, luta, desafios, vencer desafios, coragem. Não fique esperando que eu vou dar 20 reais e Deus vai me dar 40. Não, você ficou mais pobre. 20 reais. Tá bom? Tchau. Um abraço. Reflita. Chega de dinheiro como moeda de troca pela salvação. Estou te alertando. Chega, basta. Acorda. Você não compra salvação com dinheiro. Você só compra salvação com querer bem ao outro. Você pode trabalhar, morrer desgraçadamente, mas se você não tiver amor, dizia Paulo, a fé sem obras é vã. Tchau. Boa noite.